chamar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Deus está dizendo que vai fazer o quê? Aspergir água pura sobre vós. E ficareis o quê? O primeiro passo que Deus deu nas nossas vidas foi essa. Deus trouxe a gente dos lugares distantes e nos fez o quê? Congregar. O segundo passo, Deus joga água pura, asperge, borrifa, água pura, para que eu e você sejamos o quê? Isso é um trabalho espiritual que Deus está falando aí. É um certo cuidado. Glória a Deus, igreja. É um trabalho o quê? Espiritual. É um certo cuidado. Deus traz primeiro para a presença dele. O segundo passo, Deus quer tirar as imundícias, a sujeira. O que é imundícia? Vícios. Sim ou não? Doenças, perturbações, fofoca, mentira, engano. Tudo isso é o que? Imundícia. Deus quer tirar toda essa imundícia da vida das pessoas com um propósito, para que a pessoa fique purificada para sempre. Glória a Deus, igreja. Purificadas para sempre. Mas a palavra nos ensina que eu e você temos livre-arbítrio. Você toma banho só quando alguém manda ou quando você quer tomar? Ficar em dúvida? Vai ficar assustado. Você toma banho porque você quer tomar banho. Deus está dizendo para você, se você quiser ficar limpo, Ele vai te limpar. Mas você tem que ficar firme com Ele. Deus está mandando dizer. Tem pessoas que já era para estar libertas, ó, mas ficam fazendo um corpo mole, preguiça espiritual. Tomava banho só no sábado. Você entende isso aí? Quer dizer que a pessoa só toma banho quando o negócio está feio. Ela vai se sujando, vai se sujando, vai se sujando, se sujando, se sujando. Aí vem para tomar um banho. Ao invés de tomar banho todos os dias na presença de Deus, espiritualmente falando. Entender que quem toma banho todos os dias, se não tomar, fica feio o negócio. Fica ou não fica? E na vida espiritual? Então Deus, Ele te convidou aqui nessa noite e está falando isso. Eu vou cuidar de você. Vou aspergir água limpa de você. Essa sujeira, essa imundícia. Você vê, esse mundo está perdido. Você só vê as pessoas hoje se drogando, se prostituindo. Toda hora passa alguém com um copo de bebida e droga e muitas imundícias. Muitas imundícias está tendo nesse mundo. E se eu e você dormir e cochilar, a gente vive como eles. Sabe disso não? É. Quem está de pé, cuide para que não caia. Porque o inimigo é implacável. Ele fica caçando alguém para destruir. Quando não é a nossa própria vida, é alguém que está do nosso lado, um filho, um irmão, um pai, um tio. Ele sempre está procurando alguém para destruir. Então você não pode aceitar o sono, não. A preguiça espiritual, não.
tem que buscar, tem que receber de Deus. Homem nenhum recebe coisa alguma, se do céu. Deus falou: vou trazer vocês para a vossa terra. A terra que Deus está falando é a presença dEle. Vou fazer vocês congregar e vocês vão estar na vossa terra. Eu vou limpar vocês. Vocês não foram feitos para viver aí fora sofrendo. Vocês não foram feitos para viver na imundícia do mundo, não. Vocês têm promessa de Deus. Nós temos promessa de Deus. Nós não podemos aceitar que nossos pensamentos sejam sujos, que nossas atitudes sejam sujas, que nós sejamos relaxados das coisas de Deus. Nós não podemos aceitar isso, não. Nós temos que estar firme. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que o pastor está falando. Só quem lê a Bíblia vai entender isso. Me mostra na Bíblia, em algum dos livros, a parte que o povo foi relaxado e Deus foi a favor do povo. Me mostra na Bíblia. Quem pode mostrar para mim isso aí na Bíblia? Tem lá não? Então quem quer que a gente fique relaxado? Quem é que quer? É o inimigo. Ele que quer que você faça de qualquer jeito. Vou dar um exemplo para você. Você vai entender isso. Na sua empresa, um exemplo. Tem uma pessoa que quer tomar sua vaga, quer acabar com você. Sabe o que ela fala para você? Fica falando mal da empresa. É assim ou não é? Fica falando mal de tudo, para você desgostar daquilo e começar a fazer o quê? Tudo errado. Sim ou não? Porque você fazendo as coisas erradas vai ser reprovado. É assim ou não é? E sendo uma vez reprovado, meu irmão, se eu for reprovado por Deus, coitado de mim. Coitado de mim. Quem está compreendendo isso? Deus purificou eu e você para estar ligado nas coisas dele. Primeiramente as coisas é para Deus, as coisas aí fora que espere. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Mas hoje quando a gente prega assim, o diabo fala: é indireta. Não é indireta, eu vivo assim. Eu vivo desse jeito. Eu creio que vocês também vivem, mas eu não posso falar de você, eu tenho que falar de mim. Glória a Deus. Eu lembro que na época de Jonas, até as crianças jejuaram, os animais. Mas foi grande o que Deus fez naquele lugar. Você vê que quando o povo está com o coração disposto para buscar Deus, Deus faz coisas grandes. É só colocar o coraçãozinho na presença de Deus, você vai entender o que o pastor está falando. Eu até falava com a missionária isso, né, missionária? Nós estávamos tão tristes com tantas coisas acontecendo. Aí o coração começou a ficar muito triste. E essa tristeza, muitas das vezes, quer nos afastar de quem? Aí você já começa a querer fazer as coisas no automático. É ou não é? Já começa a fazer por fazer. É ou não é? E o barco só vai afundando. Na hora que você vai ver, já está dando água no pescoço. E Deus teve misericórdia de nós, que abriu meu olho logo. Depois que abriu meu olho, só começou as portas a se abrir, igreja. O problema não é com Deus, o problema é em nós. É da maneira que a gente se entrega para Deus. É da maneira que a gente participa de um voto. É da maneira que a gente crê naquilo. Glória a Deus. Vamos continuar. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados quer dizer o quê? Você gosta de beber água suja? Mas se tiver um filtro, água branquinha, limpinha,
Eu coloco um copo para você de água. Uma água filtrada, branquinha, limpinha. Certo? E aqui outro copo de água suja. Automaticamente você vai beber qual água? Por isso que Deus quer limpar a gente. Por isso que Deus quer que nós dê o melhor para Ele. Para viver sempre limpo. Viver sempre ligado. Glória a Deus, igreja. Sempre foi assim. Não adianta você ser amigo do pastor e inimigo de Deus. Não adianta você ser amigo do obreiro e inimigo de Deus. É melhor que seja amigo de Deus. Faça tudo para Deus da melhor maneira. Porque o pastor aprovando, muitas das vezes Deus não está aprovando. Você tem que ser aprovado por Deus. Quem está compreendendo isso aí? Tem que ser aprovado por quem? Por Deus. Samuel, ele ia aprovar logo os irmãos de Davi, quem lembra? Samuel ia aprovar logo quem? Abinadab. Mas não estava sendo aprovado por Deus. Adianta de alguma coisa? Eu e você temos que buscar ser aprovado por Deus. Está ligado nas coisas de Deus. Então, igreja, os que cogitam das coisas da carne, é carne. Os que estão ligados no Espírito, os demônios ficam de joelho, porque Deus é com ele. Porque está ligado nas coisas do Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Então, ficareis purificados. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei o quê? Coração novo. O que é coração, igreja? É o quê? Pensamento. Seu pensamento vai ser o quê? Novo. O pensamento novo quer dizer o quê? Os pensamentos de Deus. Deus vai te dar um coração segundo o dele. Um coração ligado nas coisas de Deus, envolvido no reino de Deus. Enquanto o coração do homem estiver nas coisas terrenas, ele nunca vai ter um coração novo. Mas quando o coração dele estiver ligado nas coisas de Deus, é porque Deus já deu um novo coração para ele. A pessoa tem temor, ela entende as coisas espirituais, ninguém ensina ela, o próprio Espírito Santo ensina. Ela consegue compreender e discernir as coisas espirituais. É uma coisa tão maravilhosa que as pessoas até falam: poxa, quem te ensinou? Não, ninguém ensinou não. Deus colocou isso dentro de mim, é o temor que nasceu dentro de mim. Glória a Deus, igreja. Então Deus, ele quer dar um coração novo. Ele vai pôr. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o Espírito novo. O que Deus quer colocar dentro de nós? O Espírito. Mas para o Espírito de Deus habitar dentro de nós, primeiro tem que mudar o quê? Por isso é impossível você ficar ligado nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, e depois vem aqui buscar o Espírito Santo. Você já perdeu a bênção. Você só perdeu tempo. Oi, pastor, o que é que eu faço? Amanhã você muda, toma uma atitude diante de Deus e muda. Toda vez que você põe Deus em segundo, acabou. Não adianta, é Bíblia. A não ser que na Bíblia nova de alguém tem outra palavra. Que o Evangelho de Cristo é esse. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então você tem que ter domínio. Tem que estar ligado. Às vezes eu vou fazer algo, o Espírito Santo: opa, você não vai orar? Quantas vezes já aconteceu aqui?
Na hora de fechar a igreja, eu volto para orar. Quem já percebeu isso aí? Não é porque ninguém manda, é o Espírito de Deus que cobra. Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes de nós. Ele quer comunhão. Ele quer que nós estejamos ali, ó, ligados. Ó, 3 e 1 quer nós aqui juntos. Quem está compreendendo? É? Pai, Filho, Espírito Santo, tudo morando dentro de nós. Jesus disse: eu e meu Pai iremos nele e faremos o quê? Morada. Mas isso é quando você está com o pensamento em Deus. Se o seu pensamento está em preocupação, está em problema, está em arrumar isso, está em filho, está em filha. Até mesmo uma criança, se você não tomar cuidado, atrapalha você buscar a presença de Deus. Eu percebo as crianças aqui, toda hora que o pai ou a mãe está buscando, ela quer colo. É, toda hora. Isso atrapalha também. Agora não atrapalha tanto, mas na hora da busca, como é que vai buscar Deus com alguém no colo? Eu não consigo, porque eu tenho que estar com os braços livres para adorar a Deus. Então você vê que tem detalhes que você pensa que não, mas no momento da busca ninguém tem que estar na frente de Deus, só Deus e você. A não ser que é um bebezinho, né? Que aí Deus está vendo isso. Você entende o que o pastor está pregando? Coloque Deus sempre em primeiro lugar. Coloca Deus sempre em primeiro. Pastor, eu quero ensinar meu filho a buscar Deus, minha filha a buscar Deus. Começa a buscar que ele vai imitar você. Que ele só está imitando você por enquanto. Sabia disso não? Que a criança imita os pais? Ou você não sabia disso? Se você ora na sua casa, seu filho ora, sua filha ora. Eu estou mentindo, igreja? Eu estou falando besteira? Coloca Deus em primeiro, ele vai olhar para você, ele vai ver que você põe Deus em primeiro e vai fazer a mesma coisa. Não adianta espancar, não adianta ficar pondo de castigo, não. Começa a buscar Deus em primeiro, você vai ver. A palavra ensina lá, ó. A Bíblia lá, acho que é Salmo 128, né? Ou é Salmo 125, que fala: feliz será o homem que busca quem? A Deus. Feliz serás, e tudo na sua casa sairá bem. Por quê? Você está buscando a Deus? Como é que vai dar errado alguma coisa na sua vida? Agora, se você está preocupado, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso pagar a conta. Ah, esse moleque não fica quieto, e pá, na orelha. Vai resolver o quê? Resolve alguma coisa? Mas quando você busca a Deus, filha, filho, ajoelha aqui, dá as mãos. Pai, ajuda a gente, socorre. Estamos aflitos, mas a nossa esperança é o Senhor. Eita, aí vem uma paz para a tua casa. Eita, que aí o Espírito Santo tem prazer de estar na tua vida, tem prazer de estar no teu caminho. Deus, Ele ama você. Deus, Ele quer habitar dentro de você. Por isso que Ele quer tirar o coração de pedra. Você vai ver que está escrito isso aí. Porque quando fala isso, afronta lá dentro. Ao invés de abrir o coração, tem gente que fecha mais. Por isso que Deus não entra. Deixa Deus entrar. Deixa Deus habitar. Deus está bem. Quem está sofrendo é eu e você, meu irmão. Quanto mais o coração está duro, mais duro fica a vida da pessoa. Eu estou mentindo? Quando nós fechamos o coração, nós estamos fechando o coração para nós mesmos. Porque o coração é a fonte, tanto da vida como do quê? Da morte. Quem está compreendendo isso aí, igreja? Deus, Ele quer colocar um espírito novo dentro de você. Um espírito de oração, um espírito de comunhão, um espírito de fé, de esperança, um espírito que crê, que sabe que tudo pode, tudo é possível, porque ele crê no Deus dos Hebreus. O problema não fica na frente, é atropelado os problemas. Quem está compreendendo o que o pastor está pregando? É certo que você vai ver que para nascer isso dentro de mim, de você e de todos, igreja, exige uma
Você tem que treinar o seu coração. Você tem que fazer o seu coração se dispor para Deus. Como é que eu vou treinar o meu coração? Numa academia, a pessoa fala, eu quero engrossar a perna. Como é que ela fica lá? Não é assim? É assim ou não é? E engrossa mesmo, não engrossa? Porque ela determinou e foi lá. E determinou e não parou. Passou o Natal, está lá. Ano novo, vai, inverno, verão. Aí depois está igual robô. É assim ou não é? Buscou e teve, não foi? Então o coração para buscar Deus é assim. Você tem que treinar ele. Ah, deu vontade de fazer isso. Não. Você vai orar agora ao Senhor. Você vai falar com o seu coração. Você vai ajoelhar e você vai buscar o Senhor, o nosso Deus. Tem que treinar o coração. Tem que colocar o coração à disposição de quem? De Deus. Não à sua disposição. Por isso a primeira coisa que Deus quer mudar é o quê? O coração. O pensamento. Enquanto os pensamentos tiver nos problemas, tiver nos seus projetos, tiver nas filhas, nos filhos, na esposa, no esposo, no pai, na mãe, como é que Deus vai habitar aí, se não tem lugar para Ele? Agora quando você tirar tudo, falar, agora Senhor, pode vir morar, que a casa é sua, só o Senhor que habita no meu coração, mais ninguém. Glória a Deus, igreja. Deus, Ele quer pôr um novo espírito, mas para Ele fazer isso na minha vida e na sua, tem como da mesma fonte jorrar dois tipos de água? Tem que tirar a fonte velha, não é verdade, igreja? Sim ou não? Numa máquina de lavar roupa, você só vai lavando, não troca água não? Tem que trocar, não tem? Sim ou não? Deus, Ele vai tirar o antigo espírito, Ele vai arrancar. Como é que Ele vai arrancar? Meu servo agora está pensando em mim. Meu servo agora está ligado nas coisas de Deus. Meu servo agora, ele chega no culto, ele fica ligado. Ele vai louvar, ele louva com o coração. Ele vai orar, ele ora na certeza. Ele tá ligado agora. Meu servo agora, está ligado no reino de Deus. Então automaticamente aquele espírito velho Deus vai arrancar e vai colocar um novo na tua vida e na minha. Isso chama-se o quê? Troca de espírito. Você já percebeu quando Deus troca o espírito da pessoa? A pessoa, ela andava largada, andava aí neste mundo aí, se prostituindo, bebendo, se drogando, sim ou não? Quando Deus troca o espírito dela, como é que fica diferente? Quem já percebeu isso aí? É notável, né? Até os incrédulos, até aqueles que não creem em Deus, eles falam, poxa, você está diferente, hein? É assim ou não é? Então Deus, Ele quer dar um espírito novo para você. Amém, igreja? O melhor dia para você vir na igreja, para receber essa troca de espírito, é na sexta-feira. Porque é quebra de maldição, é guerra contra o inferno. O mal tem que ir embora em nome de Jesus, e você ficar pronto para receber um novo espírito. Glória a Deus. O Espírito de Deus, amém, igreja? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração. Você vê que Deus, Ele já fala direto, não tem essa. A pessoa que não obedece a Deus é coração de pedra. A pessoa que não se rende para Deus, pode ser quem for, bonzinho ou boazinha, não serve. É coração de quê? De pedra. É duro falar isso, mas é. Se você faz as coisas para Deus relaxado e não põe Deus em primeiro lugar, pode ser pastor, qualquer um. Se eu não coloco Deus em primeiro lugar da minha vida, meu coração é de pedra, de paralelepípedo.
Agora, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu tenho um coração de carne, um espírito novo que Deus deu. Esse espírito aí está com letra o quê? Minúscula. Quer dizer que é uma nova vida, um novo comportamento, uma nova atitude, novos pensamentos. Você não se ira mais com qualquer coisinha. Tem pessoa que você fala uma coisa, já manifesta, essa não é? Uma coisa pequena. Está precisando de um novo espírito. Acha que está convertido. Só acha. Porque a conversão é nas atitudes do dia a dia. Não é vir aqui adorar a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Adorar a Deus assim é muito fácil. Agora adorar a Deus nos momentos difíceis e continuar alegre na presença de Deus é só quem é nascido de Deus. Só quem está firme no Evangelho. Alegrai-vos. Por isso sempre a Bíblia ensina isso, é ou não é? Por isso eu vos digo, alegrai-vos sempre. Porque a alegria é o quê? Um bom remédio. Quem está cheio do Espírito de Deus tem alegria. Cheio de problema, mas está sorrindo, está ligado nas coisas de Deus, está profetizando. Está cansado, mas está ligado. Às vezes eu subo um monte tropeçando, às vezes eu estou tropeçando aqui no tapete. Vocês já viram isso? Quem já viu eu tropeçando nesse tapete aqui? Ali é que às vezes não tem mais força para estar levantando o pé, mas eu estou alegre, estou ligado nas coisas de Deus, estou lutando para salvar a tua vida em Cristo Jesus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Ou seja, Deus vai arrancar o coração de quê? De pedra. Quem já declarou que tem um coração de pedra para Deus arrancar? Quem já declarou isso algum dia na sua vida? Levanta a mão. Você vê que é tão difícil? Você está vendo? É mais fácil a gente olhar a vida dos outros. É mais fácil a gente ver defeito nos outros. Sim ou não, igreja? Mas a Bíblia diz: examinai-vos. Examinai-vos. Conversa com Deus. Olha para dentro de. Às vezes sabe o que eu faço? Na minha mente, eu saio para fora de mim e fico observando as minhas atitudes. Pela minha fé, você entende ou não? Para mim melhorar cada dia mais. Quando você acha que já está bom, aí é que você caiu. Porque a Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até se tornar o quê? Dia perfeito. É um passo, mas aí tem um retrocesso. Tem pessoas que ao invés de avançar, começa o quê? Na obra, até para usar o banheiro orava. Estou mentindo? Chega um tempo que dorme, nem ora para agradecer a Deus pelo dia que teve. Levanta, nem ora para agradecer a Deus pela manhã que tem. Vai comer, nem agradece a Deus pelo alimento. Começa a ficar igual os religiosos aí fora. Porque ao invés de avançar, está o quê? Retrocedendo. Cada dia você tem que melhorar mais. Cada dia. Eu tenho que melhorar mais cada dia. Tem que estar na presença de Deus com novo espírito. Ligado nas coisas de Deus. Preocupado em ganhar almas. A Bíblia diz que o sábio ganha o quê? Almas. Na hora que a obreira Lídia foi lá no meu trabalho, eu estava dando um lenço para aquela mulher. Você não viu, né? Aquela catador de reciclagem. O André vê lá, quantas pessoas por dia, André, é evangelizada lá? Tem dia que é 10, tem dia que é 5. Mas estamos lá trabalhando. É porque nasceu dentro de mim isso. Aí o diabo fala: ele está falando isso, dizendo que vocês não fazem.
Repreende esse mal aí. Quem está falando que ninguém faz aqui? Estou falando, quem é nascido de Deus ganha o quê? Ganha a alma, um novo espírito. Fala, aconteceu na minha vida, vai acontecer na vida dele. Minha mãe hoje deu o recado. Aquela mulher que nós atendemos pelo telefone, missionária, a Maria José, ela foi curada lá na Bahia, e nós pelo telefone aqui oramos e repreendemos o mal foi expulso em nome de Jesus e ela ficou curada. Hoje ela é cristã e está congregando para a glória de Deus, lá na Bahia. Não foi isso que minha mãe falou? Então quer dizer o quê? Quem é ligado nas coisas de Deus, a oração surge efeito. O religioso imagina que tem que orar bonito para ouvir. É assim ou não é? Sim ou não? Quem é ligado nas coisas de Deus fala, papai, eu preciso de uma porta aberta. Aí o papai abre a porta, não só uma, 3, 4, e você só dá glória a Deus a todo momento, porque Ele colocou dentro de você o Espírito novo, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, porque nós clamamos, Abba, Pai, filhos de Deus. Quem tem o Espírito de Deus toda hora está clamando, Abba, Pai, papai, 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 papai. Esse dia eu estava inquieto em casa, e é sempre no dia de quarta que eu gosto de estar aqui pregando. Eu estava inquieto, eu falei, meu Deus, que inquietação é essa? Ô papai, ô papai. Aí o Espírito Santo falou, vai orar. Eu fui orar, aí começou a vir aquele refrigério. Falei, obrigado papai, era isso que eu estava precisando. É conversar com o Senhor, mas com o olho aberto não dá certo. Você está entendendo ou não? Tem que ir no cantinho ajoelhar. Você tem que, Deus, igreja, eu estou vivendo uma fase maravilhosa. 2 segundinhos que eu converso com Deus, a presença de Deus já está completa. Você entende ou não? Antes eu tinha que me esgoelar mais um pouquinho. Quem nunca passou por isso, não é verdade? É momento, agora eu estou vivendo o melhor momento da minha vida com Deus. Eu não quero perder isso nunca na minha vida. Mas isso tem que ter uma busca. Nós estamos o ano inteiro subindo um monte aí. Estou mentindo? A igreja inteira, os obreiros, pastores, estamos subindo um monte o ano. Exige um pouco de esforço também. Parece esforço, mas não é. Eu amo fazer isso. Então se torna mais fácil. Glória a Deus, igreja. Se eu não amasse, se o amor de Deus não tivesse nascido dentro de mim, eu não ia suportar enfrentar a barra pesada que eu enfrento lá no Lava Rápido, trabalhando o dia inteiro, e estar aqui à noite em pé 2 horas, 3 horas pregando para você. É porque clama, Abba, Pai. O Espírito novo, Deus me fez novo mesmo. Quando Deus faz novo a pessoa, nada, nenhuma criatura pode nos afastar do amor de Deus. Quando Deus renova verdadeiramente. Pastor, fui renovado verdadeiramente, mas agora eu estou sentindo uma moleza. Eu venho para a igreja meio empurrado. Eu sei que está na hora de vir para o culto, mas eu não consigo me apressar mais. Eu não tenho prazer de vir mais rápido. Sabe o que é isso? O espírito velho está querendo entrar de novo. Você está entendendo ou não? O espírito velho. Quando você recebeu o espírito novo, como é que você vinha para a igreja? Correndo, ele falou. Como é que você vinha para a igreja? Hoje está se afastando de Deus e está achando que está arrebentando, porque está na igreja, ora e louva, acha que está o quê? Arrebentando, mas o espírito já está longe de Deus. Da hora, não, 7h20, dá tempo ainda de passar na sorveteria, toma um sorvete. 7h35, não, dá tempo eu passar ainda ali na padaria, comprar pão para amanhã. Aí chega aqui 7:15. Meu pai, eu te amo, meu pai. Sem o Senhor, não sei o que eu faço.
Rapaz, está enganando a quem? Está enganando a quem? Você não pode enganar a Deus, igreja. Deus, Ele colocou o novo Espírito, Ele sabe quem segue o novo Espírito, quem tem um novo pensamento. Vai ter um momento que você não vai suportar ficar vivendo de status, por causa do título, por causa do cargo que você tem na igreja, por causa do tempo de obra que você tem. Vai ter um momento que você não vai suportar. Você está se afastando de Deus, não está tendo comunhão com Deus. É igual um casamento quando esfria. É assim ou não é? A pessoa está ali só para dizer que é o quê? Eu estou mentindo? Não tem amor? Não tem carícias? Vai o quê? Se esfriando. Mas chega um parente, como é que está as coisas? Está uma bênção, meu Deus do céu, é o meu sonho. É assim ou não é? Mas chega um momento que não suporta mais. Por quê? Porque deixou de regar, deixou de cuidar. Lembra que Isaac acariciava a Rebeca? A esposa de Isaac é Rebeca, né? Lembra que Isaac acariciava quem? Rebeca, o rei viu? Ali é regando, cuidando do que Deus deu. Se você não cuida da sua vida com Deus, como é que o Espírito de Deus vai ficar dentro de você? Tem coerência ou não tem que o pastor está falando? No culto de buscar pela família, você é o último a chegar? No culto de buscar o Espírito Santo, você vem, quando vem está abrindo a boca, cansado, se entregando ao cansaço. Agora fica com fervor, seja fervoroso no Espírito, igual a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso? Sede o que? Fervorosos no Espírito, sim ou não? O apóstolo Paulo mandou até uma carta, alegrando de como as pessoas estavam firmes. O apóstolo Paulo falando: poxa, eu me alegro com vocês, porque vocês estão firmes aí, ó. A igreja está crescendo, o evangelho está se multiplicando, e as coisas boas têm acontecido. Ontem mesmo a irmã estava com dor no pé, ia ter que fazer cirurgia, não foi, missionária? O médico falou que ia fazer cirurgia, tudo. Oramos, abençoamos a vida dela, e ela deu um aperto na minha esposa. Eu falei: vai matar a missionária. Mas foi alegria, sabia? Você viu como ela ficou alegre, pulando na igreja? Quem viu isso aí? É o que Deus deu para nós, o novo Espírito. Eu e você somos a luz desse mundo, igreja. Viva na luz. Olha para o pastor. Viva na luz, no Espírito. Sai fora das coisas velhas, dos velhos pensamentos. Você é novo agora na presença de Deus. Não volta aos rudimentos antigos, não. Coisas que vão te contaminar, sai fora. Porque Deus está colocando um novo Espírito na tua vida hoje. Eu vou ficar observando, espiritualmente falando, os que estão se dedicando no Evangelho mesmo. Porque o tempo passa, eu já vou para 3 anos aqui. 3 anos. Eu não quero ter corrido em vão. Quem está percebendo isso aí? Quem está ouvindo o que o pastor está falando? 3 anos é 3 dias? Não é 3 dias. E eu não quero sair daqui como derrotado, não. Eu quero ver o povo feliz, buscando a Deus, pastores, missionários, obreiros e obreiras, povo levantados por Deus para ganhar alma aqui neste lugar, para estar firme mesmo. Às vezes eu recebo algumas mensagens, antigamente
na época de Cristo, 70 anos depois, as pessoas, quando eram maltratadas, perseguidas pelo nome do Senhor, se alegravam. Hoje a pessoa, quando aparece alguma coisa para ela fazer no horário do culto, ela não pensa duas vezes, já vai fazer o que apareceu primeiro. É só você perceber isso. Se eu estou mentindo, igreja? Eu não estou jogando direto para a obreira Emily, não. É a verdade mesmo. Não é indireta para ela. Ela tem que trabalhar, vai trabalhar, acabou. Eu vejo pessoas que mandam mensagem para mim com alegria. Amanhã tem um negócio para me resolver, pastor. Ih, com alegria que vai faltar na igreja. Que coisa, hein? Não tem nem aquela palavra, poxa, se tivesse outro jeito. Você entende ou não, igreja? É como se fosse um alívio, né? Que coisa, onde que nós chegamos, né? É fim dos tempos mesmo. É fim dos tempos. Teve até um rapaz que uma vez falou para mim: pastor, hoje eu não vou para a igreja não, que eu determinei que eu vou ficar em casa. Eu falei: irmão, você tem que determinar que vai para a igreja. Para ficar em casa não precisa determinar não. Onde que nós chegamos, né? Eu nunca imaginei que você acha que é fácil ser pastor? O que nós escuta? Como se a igreja fosse minha, como se eu fosse poderoso, como se é eu que estou absolvendo ou punindo alguém. Você entende ou não? Perderam o temor, a essência. Estão tratando a obra de Deus como mercado, como empresa. Apesar que a obra de Deus deve ser tratada com muito respeito, mas você chega no seu trabalho, você sai toda hora. Deu vontade de ir na padaria, você vai? Não? Então, por quê? Você tem o temor, tem autoridade ali, não é verdade? Você não para pensar nisso? Para um pouquinho. Aqui no final do culto eu estou percebendo, vai acabar. Na hora da palavra, é tanta gente com sede. Eu vou pôr uma água gelada aqui, eu vou servir. Deu sede, eu vou levar, vou dar na mão da pessoa. Porque você sabia que isso aí não é sede, é espiritual? É uma maneira de distrair. E eu estou indo contra toda distração. Contra toda distração. Tudo que está querendo me distrair, eu já estou ligado. Ontem eu orando lá, não foi missionário, é? O mal deu um grito de derrota, a voz dele saiu até no celular. Não foi? Está gravado lá. Aí eu falei: será que esse miserável quer me distrair? Aí depois a irmã falou: ninguém vai me impedir de estar na casa do Senhor. Eu falei: entendi. Deu grito de derrota lá. Então, igreja, fica atentos. Deus colocou um novo espírito na tua vida. Busca o Senhor com todo fervor. Não para provar nada para ninguém, mas seja o que você é com Deus. Seja com Deus o que você é. Não queira fazer melhor que o outro, ou causar inveja ou contenda, não. Faça o que Deus te chamou para fazer. Ele te escolheu. Ele tirou o coração de pedra, colocou novo espírito. Não foi para amolecer, não. Foi para você ficar firme na rocha, na palavra de Deus. Glória a Deus, igreja. Para encerrar, você tem que tirar esse pensamento da sua cabeça o mais rápido possível. Qual o pensamento, pastor? Eu já faço muito para Deus. Eu já vou muito para a igreja. Deus visita seu coração e vai ver isso aí em você. Quem está compreendendo o que o pastor está falando? Esse pensamento aí é horrível. Você acha que está fazendo muito para quem? Você sabe o duro danado que Deus dá? Para manter você vivo o dia inteiro? Você sabe quanto tipo de elemento você precisa para sobreviver cada dia? Só você.
Milhares. Até o ar que você respira é partículas. É invisível, mas existe, é partículas. Você respira mini partículas que nem o microscópio pega. É Deus mandando o ar para a sua vida. E Deus nunca falou: estou cansado de trabalhar para esse povo. E Deus trabalha com muito amor para nos ajudar. Ele trabalha ao nosso favor. E Deus não precisava disso. É que Ele ama a gente demais. Ele ama a gente demais. Então dê o seu melhor para Deus todos os dias da sua vida. Quanto mais cansado você estiver, quanto mais fadigado, quanto mais maltratado, quanto mais pisar em você, você vai lembrar que você está sendo participante dos mesmos sofrimentos de Jesus Cristo. Aí você está com o novo o quê? Espírito. Pedro, ele cogitava muitas coisas da carne uma época. Quem lembra que Pedro cogitava muitas coisas da carne? Lembra disso aí não? Mas Pedro teve uma troca de espírito. Quando era o velho Pedro, ele disse: eu vou seguir o Senhor aonde quer que o Senhor for, até mesmo aonde? Na morte. Jesus conhecia o espírito de Pedro. E Jesus disse: não, Pedro, você não sabe o que você está falando. Hoje mesmo você vai me negar, porque você não tem um novo espírito ainda, Pedro. Você é a velha criatura ainda. Você precisa nascer verdadeiramente. Sabe o que Jesus disse para ele? Quando tu se converter, Pedro, tu vai lá e anuncia o evangelho para os teus irmãos. Não foi isso que Jesus disse? Quando tu se converter, Pedro, tu vai lá e anuncia. Mas quando Pedro nasceu de Deus, Deus falou para ele: ó Pedro, quando tu era jovem, você se arrumava, se perfumava e ia para onde tu queria. Mas agora, depois de velho, vão te cingir e você vai para onde você não quer ir. Falando o tipo de morte que Pedro iria morrer, morte de cruz. Mas mesmo assim, com o novo espírito, Pedro continuou seguindo Jesus e não negou. Então palavras valem alguma coisa? Quando Jesus falou isso, ele falou: vou te seguir, aonde o Senhor for, vou morrer com o Senhor. Ele ficou. Está entendendo, igreja? Mas ele foi até o fim. É melhor às vezes falar menos e agir mais. É melhor ficar mais em silêncio e colocar o coração sempre na mão de Deus, os pensamentos. Glória a Deus. Esse dia eu atendi uma pessoa. Eu falei para ela bem assim: pega firme, porque o mal está rodeando a sua vida e está te cirandando. Quando estava eu, ela, minha esposa, chorou, disse que ia pegar firme, mas depois sumiu. Adiantou falar? Ela acha que é brincadeira, mas o diabo só está esperando uma oportunidade para acabar com a vida dela. Sabia disso não? Tem pessoas que não acreditam nisso. Está com a mente travada. Só acredita quando está nas últimas no hospital. É mentira, igreja? Quando o aparelho está pi. Tinha um aqui que teve uma cirrose, bebia tanta cachaça, o espírito de bebida, de vício. Aí o bispo Miguel foi lá no hospital e visitou ele. Aceita Jesus, rapaz? Ele: não, eu vou para a igreja. Aceita Jesus? Não, eu vou para a igreja. Ele saiu, não aceitou Jesus, mas ele foi na onde? Na igreja. Ele chegava na igreja,
O bispo Miguel, feche os olhos, adore a Deus. Ele, era a oportunidade que o inimigo queria. Ele jogou fora a oportunidade que Deus deu e deu oportunidade para o inimigo. Passou 6 meses, foi para o hospital, morreu. Porque Deus dá oportunidade, a pessoa vem aqui, conta o milagre que aconteceu. É assim ou não é? Depois vira as costas para Deus. Deus quer muito mais do que fazer um milagre na sua vida. Isso tudo é sono? Não acredito não. Já é orar, já falei, meu Deus, o que está acontecendo? 6 horas, está caindo para um lado, para o outro, molinha. Isso aí, tem que acordar cedo para cada fé. Glória a Deus, igreja. Para encerrar, igreja, eu estou querendo encerrar, mas Deus não está deixando. Para você ver que é o Espírito Santo que manda. Presta atenção. A pessoa tem a oportunidade de estar aqui, ó, adorando a Deus. Mas sabe onde ela quer adorar a Deus? No hospital, na cadeia. É assim ou não é? Porque aqui ela tem um livre-arbítrio. Ela está aqui porque ela ama a Deus e quer adorar a Deus pelo amor que ela tem a quem? Mas lá não, ela vai querer adorar por causa da circunstância, por causa da dor. A adoração não vai ser a mesma, porque Deus sabe que ali está interessado. Deus quer você aí, ó, do jeito que você está, são, bonitinho, adornado, perfumado. É desse jeito aí. Adorar no momento da dor, meu irmão, até o incrédulo adora. Lembra daquela mulher cirofenícia? Nessa hora aí, meu irmão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Mas quando parece que está tudo bem, o pastor está, feche os olhos, adore a Deus. Feche os olhos, busca a Deus, louva. Vai chegar um momento que você vai falar, poxa, parece que a minha oração Deus não ouve. Mas você desprezou Deus primeiro. Não foi Deus que te desprezou. Amém, igreja? Não foi Deus que te desprezou. Por isso, torne para Deus, e Ele vai tornar para você. Glória a Deus. Último versículo 27. Porém dentro de vós o meu, diga para o seu irmão, para Deus mudar você, você tem que mudar primeiro. E não falaram não, está com medo, é? Fala, para Deus mudar você. Isso. Você percebeu que primeiro tem que mudar o que? Os pensamentos. Foi ou não foi? E o novo espírito? As atitudes. Você entende ou não? Primeiro tem que mudar o que? Os pensamentos. E depois as obras, as atitudes. Aí Deus vai te dar o Espírito Santo dele. Muita coisa tem que mudar em nós primeiro. Por isso que vem a limpeza, a purificação, depois vem a dedicação, a obediência, o temor. Se renda aos pés do Senhor, porque ninguém recebe de qualquer maneira não. Você tem que ter vigor na presença de Deus, fé, tá ligado. Tem pessoas, o bispo Miguel mesmo sempre deu testemunho, né, missionária? Quando ele entrava na igreja, ele e a esposa dele, mas na época eles eram namorados, já manifestava demônio. Quantas vezes ele falou isso? Várias vezes. Hoje ele está expulsando demônio em nome de Jesus. Você está entendendo ou não? Porque ele recebeu um novo espírito. Uma pessoa está na igreja há anos e não muda. Por quê? Porque ela não quer mudar.
ela não quer o sofrimento, ela não quer a dor, a angústia, isso ela não quer. Mas também ela não quer adorar a Deus, não quer se render para Deus, não sabe nem o que quer, não quer o mal, mas também não quer fazer o bem. É meio difícil de entender, não é, igreja? Ela não quer aquele mal, sim ou não? É igual um preguiçoso. O preguiçoso, ele quer o salário, mas não quer o quê? Então eu e você, igreja, nós não podemos ser preguiçosos na fé, nós temos que ter vigor, tá ligado? Glória a Deus. Quem compreendeu esta palavra? Porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você está vendo quando a pessoa é dedicada, o que tem dentro da vida dela? O Espírito Santo. Quando você é dedicado no Evangelho e ganha a alma, o que tem dentro de você? Quando é relaxado, tem o quê? Coração duro. E é tão duro que se você falar, você precisa se converter, aí quem doida mesmo. É ou não é? Porque acha que é convertido, porque vem para a igreja que louva. Tem tanta gente aí fora se perdendo porque toca teclado na igreja, ou louva, e acha que é convertido. Tem oportunidade para pregar uma palavra, acha que é convertido. O convertido de verdade tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor Jesus. Quem está bem aí? Você quer ver quem é convertido de verdade? É na hora que chega as cobranças de Deus, quando chegam as cartas. Glória a Deus. Ser convertido no momento tranquilo é igual numa prova. Você só vê quem é bom aluno quando faz o quê? A prova. E a Bíblia diz que Deus prova o quê? Coração. Mas Deus conhece a cada um de nós, amém? Vamos honrar a casa do Senhor. Apresenta para Deus o seu dízimo, a oferta. Apresenta para Deus o voto que você fez. Apresenta para Deus, igreja, suas mãos. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje aprendemos que o nosso coração será transformado, ou já está transformado na verdade, e recebemos um novo espírito, um novo pensamento, umas novas atitudes, e também recebemos o Espírito Santo de Deus, o qual nos ensina a meditar na palavra, nas coisas de Deus. Todos que têm o Espírito Santo se preocupam com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Se alguém cogita as coisas da carne, é carne. Quem cogita as coisas de Deus é nascido do Espírito Santo de Deus. Então abençoa, meu Pai, o teu povo, faça eles crescerem ricamente, grandemente na tua presença, na prosperidade do teu poder, meu Pai. Abençoa a vida deles, abençoa os projetos, os sonhos, os caminhos, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Digam amém, diga graças a Deus. Todos venham receber uma unção na palma da mão, e quem acompanha pela internet, está encerrando em nome de Jesus.